Muito bom dia! Bem-vindo a você que está aqui no nosso 67º encontro da Jornada GoPro, agora também transmitindo ao vivo pelo YouTube. Deixa eu lá compartilhar com o grupo ao vivo no YouTube, que você possa aproveitar o máximo do conhecimento que eu irei compartilhar aqui com você. Eu sou Patrick Braz, falando aqui diretamente de Niterói, Rio de Janeiro, e essa jornada foi iniciada com uma intenção: transformar o modelo de mentalidade meu em relação ao negócio. Sim, o meu modelo de mentalidade, o meu protótipo ou protocolo de atividades em relação ao projeto da Increase. E resolvi fazer isso de forma pública e convidar pessoas para participarem junto comigo. O GoPro é um nome, um patrimônio do Eric Worre, que é um americano muito conhecido no mundo todo, secretário para desenvolvimento de novos negócios no mercado do network marketing no governo Trump, ou seja, um cara de referência a nível mundial, tanto que ocupa uma secretaria voltada a este assunto. Este é um assunto polêmico, porque muitas pessoas associam ele de forma equivocada, mas associam sendo um negócio oficial, original e ético, só que muitas das vezes operado por pessoas desonestas. E dentro dessa jornada ele ensina as 7 habilidades GoPro, 7 habilidades para você se tornar profissional neste negócio. Essas 7 habilidades eu acabo ensinando no momento de mentoria, ao final do nosso encontro. Temos as playlists e os vídeos na nossa plataforma, só que aqui nós trabalhamos mentalidade para o sucesso. Que a gente fala sobre declaração, a gente fala sobre formas de trabalho e planner para te organizar, para você poder estar realmente colocando o seu dia em ação máxima e sendo otimizado, objetivo e com resultado. Não adianta você se ocupar com tarefas, você precisa ser produtivo ou produtiva, entregando resultado. Eu vou dar início aqui, então, ao meu compartilhamento de tela. Hoje eu estou ausente de parceiros no estúdio, mas bora lá fazer acontecer, como sempre, independente de quem esteja aqui comigo. Então, deixa eu pegar aqui o PDF e darmos início à nossa jornada. Vamos à tela 2 aqui, compartilhando aqui com vocês. Tem 2 telas, por isso que eu olho para o lado. Estamos no ciclo 3, consolidação, resultado e expansão, que é exatamente o ciclo de 61 a 90 encontros, 61º a 90º encontro, e hoje nós estamos no encontro 67, para vocês entenderem que é um encontro a nível internacional, onde 7 da manhã é o horário do Brasil, 11 da manhã de Portugal e meio-dia horário da Europa. Então, bora lá. Nós temos aqui o Eric Worre nessa representação aqui de foto, um cara genial no que ele faz, simplesmente genial, transformou a vida já de milhares de pessoas, sabe o que faz, constrói algo realmente poderoso. E dentro dessa sequência da jornada GoPro diária, eu tenho 3 níveis de ação: sinergia de grupo, que é quando tem alguém no meu cenário aqui, falando um pouco sobre o seu dia anterior, falando sobre as expectativas do dia de hoje. Só que o meu posicionamento quanto ao dia de ontem foi de muito contato, né? Contatos mais selecionados, contatos mais específicos, sobre a razão de que eu quero pegar empresários de alta performance, pessoas realmente já de sucesso, estar em grupos e network de pessoas que querem evoluir nas suas atividades empresariais. Ontem eu tive reunião com um consultor de empresários, o cara mora em São Paulo,
mas atua São Paulo e Brasília. Comecei a falar, já começou a querer me dar dica de comportamento, de oratória, de linguagem, de protocolo de apresentação, e fez crítica, fez observação, tirou dúvida, achando que era isso, achando que era aquilo. Foi bom, se você entra realmente no embate técnico, um embate de crença, que obviamente no final ele falou assim, parabéns, esse projeto realmente é validado, é incrível, me mande mais informações. Agora cedo passei informações para ele. Ao final do dia, fui convidado a fazer a sessão de viagens do Titãs, também fiz com a Andresa, uma parceira incrível de trabalho, e lá pudemos interagir com muita energia, com muita vibração, com depoimentos de pessoas que já fizeram também suas viagens, suas jornadas, e com isso podemos ter resultado cada vez melhor. E foi muito interessante, muito forte. E, obviamente, otimizando todo o tempo, otimizando todo o dia, seguindo uma agenda repleta e seguindo um planner de ações. Esse bocejo é normal, porque eu já sei exatamente o que vai vir, o momento do silêncio, e eu sei que nesse momento eu bocejo pra caramba. Alinhamento de mindset, então, agora vamos dar início à abertura dos nossos encontros, onde nós temos 5 passos. Eu vou no passo 1, silêncio consciente, aqui, sozinho, você que está assistindo, faça teu silêncio, inspira ouvindo, expira ouvindo, o máximo de neutralidade de pensamentos possível. Começando agora. Passo 1, concluído com sucesso. Quanto mais profunda a respiração, expandindo o pulmão, mais naturalmente tende a bocejar, ok? Há uma oxigenação no lóbulo frontal do cérebro que permite você ter decisões imediatas, ações conscientes e de reflexo ou de memória curta. Então, ativa todo o seu senso de capacidade de ação imediata, de concentração, foco e de raciocínio cognitivo mais específico, mais através do teu foco gera resultado maior. Beleza? Passo 1 concluído, então, com sucesso. Alguém aqui chegando para estarmos juntos. Vamos ao passo 2. Só aqui esperar receber o meu amigo Wagner. Bom dia, Wagner. Bom dia, comandante. Estamos com o mesmo uniforme, irmão? Combinamos, cara. Ô, Glória. Estou no passo 2 aqui. Eu vou falar 1, você fala o 2, eu falo o 3, tá bom? Beleza. Eu assumo responsabilidade pela minha evolução. Minha palavra tem poder, minha ação confirma o que eu declaro, eu não reclamo, eu ajo, eu cresço, eu entrego o resultado. Eu assumo a responsabilidade pela minha evolução. Minha palavra tem poder, minha ação confirma o que eu declaro. Eu não reclamo, eu ajo, eu cresço, eu entrego o resultado. Eu assumo responsabilidade pela minha evolução. Minha palavra tem poder.
Minha ação confirma o que eu declaro. Eu não reclamo, eu ajo, eu cresço, eu entrego resultado. Passo 2, concluído com sucesso. Passo 3, ancoragem de identidade board. Ser, fazer, ter e estar nos melhores lugares do mundo. Wagner 1 e 3. Aqui não existe vítimas, aqui existe aprendiz em evolução. Aqui não existe desculpa, existe ajuste. Aqui não existe sorte, existe processo. Eu confio no processo. Aqui não existem vítimas, aqui existem aprendizes em evolução. Aqui não existe desculpa, existe ajuste. Aqui não existe sorte, existe processo. Eu confio no processo. Aqui não existe vítimas. Aqui existe aprendiz em evolução. Aqui não existe desculpa, existe ajuste. Aqui não existe sorte, existe processo. Eu confio no processo. Passo 3, concluído com sucesso. Show. Passo 4, declaração do dia 67. Eu vivo uma expansão contínua. Eu vivo em expansão contínua. Eu vivo em expansão contínua. Fale-me o que você entende dessa frase, Wagner. Ela é perfeita. Eu que tenho que me adequar a ela e eu procuro viver isso aí. Então, essa confirmação é muito interessante. Eu vivo em expansão contínua. Então, eu não posso pôr limite naquilo que eu sou ilimitado. Sou filho sou filho do dono do ouro e da prata, então não posso ter limite. Isso é muito forte. Muito bom. Eu vivo em expansão contínua, o próprio universo está em expansão, as galáxias em expansão, o sistema solar em expansão, a Terra em expansão e, obviamente, nós, como parte de todo esse ecossistema vivo e unido em expansão também. Vamos receber aqui a nossa amiga Anne. Passo 4, concluído, então, com sucesso. Deixa a Anne entrar para a gente fazer o eco aqui juntos, os três falando. Fiz hoje a apresentação um pouco mais curta. Uhum. Bem-vinda, Anne. Super Dani, ativar. Deixei você chegar para a gente falar o passo quinto todo mundo junto, beleza? Tudo bom. Aí na contagem regressiva a gente fala os três juntos. 3, 2, 1. Eu digo, eu faço, eu sustento, eu cresço. Eu digo, eu faço, eu sustento, eu cresço. Eu digo, eu faço, eu sustento, eu cresço. Passo 5 concluído com sucesso. Partiu, então, para o terceiro nível do nosso encontro, evolução diária. Sentem, fiquem à vontade. Meus amigos agora participando na etapa final. Ajuda que você precisa de nós. Eu nem botei lá as ações geradoras de resultado, não falei sobre meta Smart, que vocês estejam livres hoje, sem direcionamento, para fazer pergunta que queira. Wagner, sobre a tua pergunta ontem no grupo, quando se faz a pergunta sobre o todo, sobre Deus, a resposta ela nunca pode ser tão simples assim. Tem formas simples de responder, mas se tem gente ali com pouco conhecimento, a resposta simples passa por ela, ela não pega. E se a gente quer transformar um conhecimento de fé e prática em algo útil para alguém, a gente tem que trabalhar a base da informação da pergunta para que a pessoa também entenda a pergunta. Você fala do todo, eu sei qual é a linguagem que você está usando, mas tem gente que fala assim, o todo, será que ele errou o português? Será que o corretor escreveu alguma coisa errada? O que ele quis dizer? Então, quando eu trabalhei o todo, que é igual a Deus, você ali respondeu, e eu fiz mais perguntas, eu tenho já uma resposta como estudo. Qual é a função do todo em nós? Qual é a forma de vermos o todo? E como isso se aplica em nós para depois ser uma inspiração aos outros, um reflexo, uma luz vinda dele através de nós para o outro. Então, não é tão simples e nem filosófico.
Eu tenho a resposta montada até para fazer um vídeo. Por isso eu não dei a resposta lá escrita ou por áudio, porque seria uma resposta muito valiosa e entregue de qualquer jeito. Então, eu não faria dessa forma. Hoje eu vou gravar um vídeo explicando exatamente a resposta da pergunta que você fez. Perguntas profundas, respostas profundas. Concordo contigo. E foi mesmo a pergunta profunda. Agora eu quero como ativar e transmitir a mensagem que transmitir. Não sei interpretar diferente do que você quer transmitir. Como ativar o que? Eu não entendi. Como eu quero passar uma mensagem, né? E às vezes eu falo e a pessoa interpreta do jeito dela. E não é aquilo que eu quis dizer. Então, é como eu saber me comunicar melhor para que a pessoa entenda a pergunta. Ou entenda o conteúdo que eu quero passar. Pode falar, Anny. Você fala alguma coisa? Bom dia, né? Bom dia primeiro, bom dia para todo mundo. Hoje, estou adiantado para o dia. Bom dia. Eu só queria falar que parece que hoje o Wagner está mais novo. O que aconteceu? Ganhou uns 5 anos, tá mais novo, tá uma feição assim mais brilhosa, não sei, aconteceu alguma coisa aí. Olha, eu vou dizer para você, o intuito que é esse, é rejuvenescer, a gente rejuvenesce a alma, o espírito, porque nós somos uma flecha contínua, somos um ser em evolução. Somos seres espirituais passando experiências carnais aqui. E aí, o que acontece, né? Amém. Gratidão. Vamos que vamos. Ele estava na igreja ontem, ele orou, orar rejuvenesce. Hoje ele está lá com a barba feita, bumbum de neném, o Patrick já está com a barba espinhosa, ele está de camisa preta, rejuvenesce, esconde aquelas aparências que às vezes a gente tem daquele Wagner que a gente está acostumado a ver. Então, ou seja, é o novo Wagner. Amém. Se pintar o cabelo, então, vai para os 40. Isso que eu ia falar, se pintar o cabelo agora... Mas, o Wagner, o tema da pergunta é comunicação assertiva. Assertividade é você falar com uma intenção e a pessoa entender com essa intenção que você falou. Vamos fazer bolo de chocolate. Qual é o sabor? Chocolate. Quais os ingredientes? Chocolate. E mais aquilo que é base de bolo. Então, eu fiz uma comunicação assertiva. Se eu falar assim, vamos fazer bolo de chocolate, qual é o ingrediente principal? A pessoa fica pensando. Ou ela não sabe o que é chocolate, ou ela não entendeu que o bolo é de chocolate, ela está pensando em outra coisa. Porque às vezes a pessoa está pensando em outra coisa, você foi claro na comunicação, mas ela não prestou atenção. No final de tudo, nós somos responsáveis pelo que a pessoa entende. Não, Patrick, mas eu sou responsável pelo que eu falo. O que ela entende, o problema é dela. Não, porque se você quer que ela entenda, no final você pergunta, entendeu o que eu falei? Entendi. Você pode me explicar, por gentileza? Como você entendeu? Pronto. Matou a pessoa que estava distraída, que não entendeu, que fingiu que entendeu, e que vai achar que vai fazer, e vai fingir que vai fazer. E no final não vai fazer. Então, quando você faz uma comunicação clara, e ao final pergunta, você entendeu o que eu falei? Pode me explicar da forma que você entendeu? Pronto, ela nunca mais vai ficar desatenta quando você estiver falando. Porque ela sabe que você vai fazer uma validação de comunicação, uma confirmação se ela prestou atenção e se ela entendeu. Você precisa sempre treinar a tua apresentação para ser feita por uma criança de 7 anos e por um idoso de 70 anos. Se a criança entender e o idoso entender, pronto, você está pronto para fazer a comunicação para qualquer pessoa. Se não entendeu, desfaz aquela forma, às vezes, rápida, que às vezes você está explicando de forma básica. Mas só do fato de você falar um pouco mais rápido, a pessoa às vezes não vai entender. E se a pessoa não entende quando você fala rápido, por que a criança tem falado de forma clara? Então, às vezes, você está falando acelerado. Você já sabe qual é o conteúdo inteiro e tenta falar para não esquecer. Mas você tem que separar as informações em blocos de informação. A informação grandona divide em partes. E vai em partes
conclui e pergunta, entendeu, Anne? Até aqui tudo bem? Ok, vamos para a próxima parte. Como se fosse capítulo. Uma informação precisa ter capítulos. E sempre a palavra entendeu, compreendeu, posso seguir? Tudo ok? São etapas fechando para iniciar outra etapa. Cadenciamento de informação. Cadenciar, para levá-la a uma conclusão, porque ela entendeu etapa por etapa, bloco a bloco. Vamos fazer a apresentação. Primeiro bloco, apresentação do anfitrião. Segundo bloco, convite e apresentação do palestrante. Terceiro bloco, a palestrante dá boas-vindas e faz a apresentação da etapa 1. Encerra a etapa 1, promove o palestrante 2. O palestrante 2 se apresenta e inicia o conteúdo 2. Encerra, volta para o apresentador para fazer a conclusão. O apresentador abre espaço para pergunta, ou seja, você tem cadenciamento, que faz com que a pessoa entenda a jornada e, de fato, que ela consiga prestar atenção por aquele tempo, ao final tenha condições de ter uma conclusão, uma resposta. Se você espera a resposta de alguém, você tem que fazer com que ela entenda todas as etapas e, em cada etapa, por exemplo, possa tirar dúvida. Normalmente, o que acontece nas minhas apresentações? Eu não consigo concluir. Aí você pergunta por quê? Pergunta por quê, Anne? Como? Por quê? Por quê? Por quê? Não é o como. Por que você não consegue concluir? Porque na parte das viagens, as pessoas começam a perguntar tanto que começa o que vão viajar, que vão fazer. Eu não consigo fechar a reunião. Porque eu deixo elas fazerem pergunta por etapa. E na etapa da viagem, a pessoa já está viajando, já está imaginando como é que vai ser, qual é a economia, quem vai pagar, como é que vai, como é que não vai. Aí, às vezes, no salão, a última vez, eu falei assim, gente, deixa eu terminar, falta só 3 telinhas, só para eu fechar o raciocínio. Ah, tá bom. Aí o pessoal se acalma, porque entra no fervor e volta. Aí eu falo só sobre as possibilidades, quem somos e obrigado, fique com as dúvidas. Aí o pessoal começa a fazer perguntas e mais perguntas, por quê? Aí fechou. Então, quando você vai por etapa, às vezes você vê que naquela etapa muita gente quer saber. Desenvolve. Se passar direto, fechou a 4ª etapa da apresentação, a pessoa não faz a pergunta da segunda, ela já esqueceu. Aí a outra começa a perguntar, ela deixa a pergunta dela em off. Se não houver a resposta em outra pergunta, ela vai ficar na dúvida, e na dúvida ela não decide. Então, sempre se preocupe em dividir uma mensagem grande em pequenos blocos e valide se aquele bloco foi compreendido, passa para o próximo. Responda o que tiver de dúvida, passa para o próximo, reafirmando essa informação sequencial. A responsabilidade é sua. Comunicação assertiva. Faça a pergunta no chat GPT. Como ter uma comunicação assertiva para apresentar o projeto Incruises a uma criança de 7 anos? Você vai ouvir lá um monte de forma para mostrar de forma básica como Positivo. Eu falo assim, o Patrick chegou em Flor. Chegou no Flor, aí não tem que parar mesmo, né? Chegou no alvo, ou seja, chegou no alvo. Chegou no... a gente tem que aprender isso. Isso a gente tem que aprender. Ah, não, depois a gente... Não é possível passar a informação... Você não vai captar tudo agora. Não é que eu estou falando que você é retardado ou pensa, não. Essa palavra eu não posso nem usar, né? Eu tenho que usar outro termo. Mas eu só quero que você entenda uma coisa. O que você pode ver sobre isso? Você pode me dar um parecer, né? Entendi, perfeito. Eu acho que sua resposta aí, para mim, para minha charada, até da Anne, né, Anne? Porque tantos contatos que a gente tem, né? Meu Deus do céu, a hora que a gente minerar certinho as palavras, aí não vai ter como. O Flor vai chegar todas as vezes. Aí nós vamos falar com 100, cadastrar 200. É simples assim, o poder ativado. Quer comentar alguma coisa, Anne?
Não, eu quero comentar que essa explicação serviu para mim, porque as pessoas são totalmente diferentes uma das outras, eh, e eu estou no tempo de maturação que, encaixando ainda o jeito e, como lidar com cada um, que é diferente, e eu creio que de antes até agora, eu estou conseguindo meio que, eh passar mais, as pessoas, hã, até porque os leads aumentou, só que, que nem eu falei para o Wagner ontem, a gente tem que, aprender, amadurecer rápido, porque as pessoas elas, às vezes marcam e não vêm, ou às vezes, até acham que não é verdade, que é golpe, e aí você tem que, ter um tempo de maturação muito pequeno, já partir para outro e dissolver aquilo, mas é que nem você falou, a explicação, você tem que, eh dar um jeito de a pessoa entender, então isso aí já está caminhando, acho que eu estou, cada dia eu estou melhorando, eu sei que não estou ainda no 100%, mas eu já vi, grande evolução. Uma informação importante. O negócio ético na mão de alguém fraudulento ou criminoso, ele vai colocar uma caca, uma merda dentro do negócio, porque a conduta dele é errada. E quando alguém ruim pega um negócio bom e faz a imagem desse negócio bom ficar ruim, não adianta depois, porque as pessoas vão associar com algo ruim que essa pessoa fez. O marketing multinível, no geral, ele 90% sempre foi ético, mas 10% foi fraude, usando o termo marketing multinível. Ontem eu apresentei para uma guia, que é influencer, e ela, só de ouvir, falou assim, uau, gostei muito, me passa mais informação. Quando eu passei informação, ela, só uma pergunta, é marketing multinível? Eu falei, se você quiser, você adota o marketing multinível para expansão internacional. Se você quiser só vender para os seus clientes, é a melhor e maior plataforma de remuneração em dólar que tem. Ah, não, é porque eu já fiz Rinode e eu não tenho tempo para trabalhar nesse tipo de modelo. Eu falei assim, você não entendeu nada, não te mostrei o projeto. O projeto é digital, não tem produto físico como a Rinode. E é um projeto digital que você já atua no mercado que você já rentabiliza. O poder que nós temos é para fazer você ganhar mais dinheiro onde você já atua. Ou seja, tempo você já tem. Só que você não tem a nossa alavancagem. Se você quiser essa alavancagem, eu te passo mais informação. Segue 2 vídeos. E ela não respondeu. Hoje eu falo de novo. Eu fingi que eu não entendi, que ela, de repente, está bloqueada, traumatizada, cheia dos achismos dela. A pior doença que existe no mundo chama-se achismo. Eu acho que ferrou para ela, não para você. A gente tem a síndrome dos caranguejos, a gente tem inúmeras formas de entender o ser humano. Só que se ele não se permite, ele cria pelo em ovo e diz que o ovo não está bom. Ele está vendo nos olhos da crença dele que tem pelo no ovo. Ele está tentando encontrar um problema que não existe. E aí ele vai afirmar que aquele problema existe. Qual é a solução? Seja feliz. Você tem razão. Eu quero ter paz. Eu quero ter felicidade. Deixa a razão com a pessoa. Eu não entro numa discussão quando eu já tenho meus princípios, valores, crenças definidos e que eu só sei que eu preciso melhorar, porque eu sou meu pior inimigo. Se eu sou meu pior inimigo e eu preciso melhorar, por que eu tenho que ficar o tempo todo tentando entender a neura de alguém, o transtorno de alguém, a obsessão de alguém? Sabe? Então, assim, eu estou tendo que fazer algo que é para blindar a minha mente, para continuar seguindo, mesmo diante das dificuldades e das pessoas que não são tão adequadas assim. E sigo. Aí eu fui apresentar para um outro empresário, mega top das galáxias,
em vídeo, em áudio, sem slide. Ele no Instagram, ele no celular de pé, e eu lá, horizontal, Meet, ele todo diferentão e tal. Ele, cara, só uma coisa, eu ouvindo isso, me parece de cara que é o esquema Ponzi. Por quê? Porque aí explicou. Eu falei, cara, legal, que bom que você tem esse filtro. Porque quando a gente oferece algo muito bom, quem já pegou fraude ou já caiu em conto do vigário, já fica assim, opa, isso pode ser algo errado. Que bom que você tem essa percepção. Agora vamos aos fatos, porque contra fatos não há argumentos e pá, pá. Ah, entendi. Ah, tem fundamento. Ah, então ele quis ouvir. Ele foi até o final ouvindo, indagando, porque parece isso, que eu acho melhor isso, que tal a gente fazer esse tipo de campanha, que tal a gente fazer esse tipo de incentivo. Ele quis me dar meio que a consultoria, dizer assim, não, essa consultoria é grátis, mas eu poderia estar cobrando. Ele quis se valorizar. Só que eu sei o valor do que eu tenho na minha mão. E uma frase que eu preciso ter sempre na mente. Anotem aí. Eu procuro quem está me procurando. Quando demete, é rápido demais e ganha tempo. Se você tem 2 pessoas em 100 que estão te procurando, você tem que passar rápido pelas 98. Porque senão você fica preso na 10ª, na 15ª, na 20ª, achando que essa pessoa é que estava te procurando e não estava. Ela só está te atrasando. Cara, é muito difícil você dizer não para 98 pessoas, porque você tem que aprender a saber dizer não para aquele lead que não é o correto, não está pronto para entender, não quer entender e a vida e a escolha são deles. Não é mais sua. Até eles darem uma resposta final, você pode ter paciência, resiliência, insistência, mas nunca ser chato, nunca ser inconveniente. Vai até o seu limite. E amor ao próximo. Next, próximo. Aí as coisas acontecem. Eu não fico com amor ao outro se ele não tem amor a ele mesmo. Eu não quero sonhar pelo outro se ele mesmo não quer sonhar. Muito menos realizar, porque ele não quer realização. Tá ruim, mas tá bom. Dentro dele, ele quer continuar com esse padrão de sempre desconfiar do que é bom e acreditar só no que é ruim, no que é difícil, no que é duro. Aí ontem eu tive uma reunião com empresários. E pegamos o caso de um cara e no final o diagnóstico. Você só acredita que pode ganhar dinheiro trabalhando muito, sendo muito difícil, tendo muito esforço. E ele falou assim, pô, é verdade. Eu sou muito filosófico, eu sou muito de estudar. E na ciência, tudo é demorado, tudo é longo, tudo é difícil. Eu falei, você está com essa programação até hoje, nós estamos no século XXI. Alô? Dá para tu acordar e ver que tem alavancagem, que tem internet, que tem IA, que tem um... Aí todo o programa dele fala assim, cara, ou você bota IA, ou em 4 ou 5 meses alguém cria o mesmo projeto que você com a IA e você morre. Depois de tanto esforço, você pode morrer. Ao ponto que eu sou consultor de negócio, posso elaborar isso, te apoiar, inclusive fazer o hot seat, aí o dono do grupo, você, peraí, você pode fazer o quê? Posso fazer o hot seat, elaborar esse projeto, a gente interagir. Que tal você fazer então a palestra da semana que vem? Assim, ó, pum! Dia 14 eu vou ser palestrante no encontro de empresários para fazer um hot seat. Por aí. Direto e reto. Não dá para perder tempo. Cheguei chegando, pô, chegou, e o outro lá, assim, caraca, o Patrick chegou atirando, pau, 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 pau. Que energia e tal. Durante a live do... Como é que é? Ah, não. Eu perdi a live inicial, porque eu tive que dar a sessão de viagem. Pô, acabou a sessão de viagem, eu entrei na live. Perdi 50 minutos de live e foi até 1h40. Fiquei outros 50 minutos. E assim, já cheguei rasgando, entendeu? Apoiando. Então, a comunicação, quando você crê, ela também precisa ser estruturada e assertiva. E você precisa saber que você não tem que convencer ninguém. Você só tem que mostrar a tua verdade. A melhor comunicação, a melhor neurociência, o melhor gatilho mental é chamado verdade, que está no teu coração. Quando você usa a boca para transbordar o que está no teu coração, se a pessoa não entendeu, paciência, não tem o mesmo campo de vibração.
não tem as mesmas intenções, não tem os mesmos desejos, não está aberta a evoluir, não está querendo crescer, não está querendo realizar. Está tudo bem. Next, próximo. Até escrevi aqui, ó. Deixa ela perguntar agora. Deixa eu ver se ela tem uma pergunta, Anne. Não, eu falei assim, é show, é exatamente isso que eu estou fazendo agora, quando eu vejo que a pessoa tem uma coisa que é com ela, então aí eu já parto para outra e meio que está funcionando isso, né? Eu estou conseguindo ter essa identificação, quando eu vejo que é a pessoa, não é exatamente eu, e aí eu já passo, não fico. E por isso que eu estou falando, o meu tempo de maturação está muito rápido. Aí eu estou entendendo, já entendo já e já passo para outro. Quando você faz 10 contatos por dia e seleciona 2 ou 3 pessoas para falar, pronto. A pessoa disse não, você fala assim, vou deixar a minha rede social no teu WhatsApp, me segue lá para você acompanhar se funciona. Se você ver que funcionou, me chama depois. Eu vou ter o maior prazer de te explicar de novo, em outro momento, em outra oportunidade, porque tudo bem que não é o seu tempo agora. Faça a conclusão da conversa muito amigável. Tudo bem que não é o seu... Ele disse não, que é, né? Não, tudo bem que não é o seu tempo agora. Eu vou deixar minha rede social aí. Segue e conforme for, você me pergunta depois. Tá bom? Um abraço. Obrigado pelo teu tempo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Termina com a classe, mas faz o que tem que ser feito. Entendeu? Amor ao próximo é importantíssimo para você sobreviver nesse negócio. Por isso que a lista de 300 nomes, para mim, é uma exigência, para quem quer trabalhar comigo. Porque se eu der R$1 milhão para ele e falar assim, eu só te dou 1 milhão se tu botar 300 nomes numa lista, ela bota 300 nomes numa lista. Por que ela não vai botar? Porque ela não está vendo o resultado que ela pode ter. Mas 1 milhão ela vai ter em 5 anos. Se ela colocar 300 nomes numa lista, ela não consegue nem chamar todo mundo. No meio do caminho, ela já está tão ocupada atendendo quem quer, que ela ainda não consegue procurar todo mundo que está procurando ela, mas ela tem que manter uma sistemática. 5 pessoas por dia são 150 ao mês, são 300 em 2 meses. 450 pessoas em 3 meses, 600 pessoas em 4 meses, é impossível. Se você fizer 1.000 contatos, é impossível você não ter resultado. Impossível. São 6 meses, dá 950 contatos. 900 contatos. Impossível, com 900 contatos, rodando, para tudo quanto é lugar, para tudo quanto é grupo, e vai e busca, faz e seja interessante, não interesseiro, e pá, e vai fazendo as coisas acontecerem. Ontem eu estava ensinando uma direta minha a fazer contato. Como é que eu faço para fazer contato no grupo? Pega uma postagem interessante da pessoa, responda no privado, ou seja, mostra um vínculo que você está no grupo, elogie a postagem e fala, olha, eu acho que nossas teias podem se conectar, porque o que você postou eu achei muito interessante. Podemos fazer uma call de 30 minutos para a gente se conhecer e ver de que maneira a gente pode interagir com relação aos negócios? Aí o que ela fez? Chamou a pessoa no privado, sem fazer conexão com a pergunta, mandou o print. Ah, e tal, gostaria de fazer. A pessoa, não tem interesse. Eu falei, você fez o que eu expliquei? Conectada à informação que ela postou, conectada de forma particular com aquela vinculação, elogiar a publicação e trazer para uma forma de que você pode se encontrar comigo para a gente ver o que a gente pode interagir, que as pessoas estão abertas à interação, a network vale mais do que dinheiro. Se você não vincular para ela, você está pegando o nome dela no grupo, está querendo fazer o spam, vendendo o teu produto. Foi o papum na cara. Ela, ai meu Deus, eu preciso aprender mais. Eu falei, só repete o que eu falei. Pega uma publicação da pessoa no grupo, responde em particular, porque ela não vai se entender. Pô, a pessoa está respondendo a publicação que eu fiz lá no grupo. Ah, tá no grupo. A gente está muito viciado, preocupado com gente entrando no nosso WhatsApp, mandando mensagem, fazendo proposta, fazendo oferta. Isso já é automático, você já expulsa essas pessoas do teu WhatsApp, já bloqueia. Então, se você não sabe como chegar, vai levar o coice, ou vai levar a porta na cara. Você que escolhe. Ou um tapa na testa, ou um tapa no nariz, um tapa na orelha, seja lá o que for.
Para quê? Seja, pô, que bacana, Anne, gostei da tua publicação. Você tem como falar mais do negócio? Pronto. Pô, Anne, pô, Wagner, pô, que sacada, Wagner. Cara, como é que tu faz para você ter mais sucesso no negócio? Você pode me ajudar? A gente consegue conversar? Caramba, Wagner, gostei demais, hein? Me ajudou nessa pergunta. Estou aqui à disposição se você precisar de mim. Meu nome é Patrick Braz e trabalho com turismo. Ô, Patrick, beleza, bacana, legal. Vou salvar teu número aqui. Aí, beleza, interagiu. Podemos conversar uns 30 minutinhos para a gente entender mais a dinâmica dos nossos negócios e ver de que maneira a gente pode interagir? 1, 2, 3 camadas de conversa, marcou a reunião. Então, eu tento associar alguma... quando eu vejo que a pessoa trabalha com alguma coisa, e aí eu já trabalho na minha cabeça uma associação, que aí eu vou encaixando ela para trazer ela para mim. E aí eu depois de validar ela, e ela interage comigo, e aí eu vou falando: "Olha, o que você faz, se você, encaixar isso, você vai, tipo, subir, né, dar Exponencialmente. isso, eh, ao que você já faz". Então aí eu valido sempre o que ela já faz. E aí eu coloco em questão, porque aí ela vai ter um desenvolvimento, porque não tem como você não ter, se você já faz uma atividade que você já interage com a pessoa, com o que a gente faz, porque, não tem como ela não ver, porque é uma coisa de expansão, gigantesca, então, a pessoa já fica já encantada, né. Então, realmente é uma coisa que valida e que dá muito certo. Rony, vou fazer uma pergunta para ti. Ontem a Anne me assistiu, eu trabalho num cliente aqui no tradicional. Fala mais alto, está baixando a voz. Ontem a Anne me assistiu trabalhar um cliente aqui. O que você achou do tipo de abordagem da fala? Como você sentiu? Te ajudou em alguma coisa? Eu trabalhei meu tradicional aqui, alguém me contato, eu tenho contato vamos dizer assim, frio. Eu não conheço, alguém me passou para mim e eu fui daquela forma. O que você achou? Não, eu achei que você foi super bem. Sabe quando a gente vai bem? É quando a gente, fica tranquilo. Eu acho que nessa posição que você fez ontem, você é tranquilo, por quê? Porque você já está acostumado a lidar com isso, você não fica nervoso. Então, logo que a sua percepção é maior. Eu achei, brilhante. Então, eu entendi isso, que quando você fica ansioso, ansiosa, com algum tipo de expectativa e com medo de errar, as pessoas sentem. Então, você vai ter muito mais dificuldade. Quando você se tranquiliza, se prepara, sabe do seu potencial, aí as coisas vão fluir, porque a pessoa vai sentir o que você quer passar. E aí no final vai ocorrer tudo bem. Eu acho que você foi super bem, porque você ficou tranquilo, você entendeu? Você fez o que você sabe, explicou do seu jeito e foi, nota 10. O Wagner, quando domina, qualquer pessoa, quando domina um assunto, vai melhor, porque vai fazer de forma natural aquilo que já está no coração, como verdade, como prática. Só que no início ninguém tem essa crença. A única coisa que a pessoa precisa aprender no início, e eu falo isso para todo mundo, e tem gente que teima de querer falar demais e só leva a porta na cara. Você só precisa aprender a falar com a pessoa algo que te interessa, algo que interessa a ela, e se sim, uma agenda, qual dia, qual horário, que a pessoa especialista vai te apresentar. É a abordagem fazendo forma, família, ocupação, recreação e mensagem. Na mensagem diz assim, tenho algo que eu acredito que você vai gostar. Que se você ama viajar,
que tal ter acesso a um clube que te promove viagens com muito mais desconto? Pô, legal. Posso te encaixar numa próxima apresentação para tu conhecer com a tua esposa? Pô, quais as opções? Terça e quarta, tal hora e tal hora. Quarta-feira, ok. Vou te mandar o link para você confirmar com a tua esposa também e te vejo lá, que uma pessoa vai apresentar com todos os detalhes, você vai poder tirar a tua dúvida. Só precisa criar curiosidade e alguém apresenta e você aprende assistindo. Simples. Quero treinar, apresentar. Tem várias apresentações na internet. Assiste 10 vezes cada uma. Depois que tu assistir 10 vezes uma apresentação, outras 10 vezes a outra, outras 10 vezes a outra, é impossível tu não deixar fluir. Você já ouviu várias vezes. Está dentro de você a apresentação. Pronta para sair do teu jeito. Não do jeito do Patrick, do Wagner, da Anne. Do teu jeito. Porque tu pegou 3 formas diferentes de apresentar, vai sair uma forma ideal de ser feita, porque feito é melhor que perfeito. Enquanto você não fizer, amigo, não adianta, você não tem um negócio próprio, você tem um negócio na mão dos outros. Quando é que o negócio ele é próprio? Quando você faz a tua apresentação, quando tu faz o teu acompanhamento, quando tu faz o patrocínio, quando tu faz o treinamento. Aí o negócio é próprio. Aí você está multiplicando o resultado, multiplicando o bem-estar, multiplicando tudo. Fala, Wagner. A minha pergunta para você, até eu escrevi, né, lá quando você estava falando, lá comentando, você falou next, o amor ao próximo, para a gente não se abalar, né, justamente para isso. Então, essa que eu comentei com a Ana aí, é que alguém me informou, a fábrica me mandou um cliente, eu na hora, né, liguei, já fiz contato, e outra coisa que eu faço, eu nunca meço ou mido o bolso de ninguém. Eu sempre, eu não tenho medo do número, entendeu? Não tenho medo de número. Então, a gente tem que aprender isso, que a gente tem que ter número alto. O baixo é muito fácil, não, eu quero superar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como se tornar interessante? Atendendo o desejo da pessoa. A pessoa pode ter 2 desejos apenas. A decisão é baseada em 2 desejos. Quais são? Mais prazer e menos dor. Se a pessoa tiver menos dor ou mais prazer, ela quer saber o que você tem para antídoto quanto a isso. Ou potencializador para mais prazer. Eu tenho prazer, eu quero ter mais. Opa, você tem isso? Me fala aí o que você tem. Você se tornou interessante para ela. O grande problema é o teu ego, ou o meu ego, ou o ego da Anne, achar que eu já sei tudo que eu tenho, o que eu tenho é o melhor. Se ele não vê isso, não serve para nada. O cliente tem que perceber o que você tem de valor. Quando você tem algo de valor, você passa a ser interessante para ele, e não se achar interessante. E ir para a galera. Isso não existe, porta na cara. Entendeu? Você pode estar oferecendo o melhor buffet do mundo. Se o cara acabou de comer 1 quilo de arroz, ele não consegue comer o melhor buffet. Ele já está cheio. E se ele se acha cheio e não precisando de nada, você vai oferecer o melhor buffet do mundo, o doce que ele mais ama, a salada que ele mais quer, a carne no ponto que ele mais come, e ele vai dizer, não, obrigado. Ele já está cheio. Como é que você faz o cara que está cheio se sentir necessitando de você? Mostrando a projeção de futuro. Se ele está bom hoje, e amanhã? E na próxima viagem? Acabei de fazer a viagem, que bom, você já quer pensar na próxima, correto? De tão boa que foi. É verdade. Então, começa a planejar agora. Porque vai chegar na véspera, você vai querer comprar uma viagem de véspera e vai comprar a preço cheio. Mas se tu planejar agora, que tal ter 25% de desconto? Opa, como é que é isso? Se tornou interessante. O interessante é entregar valor a quem busca este valor, para aumentar o prazer ou para tirar dor. Cara, quanto tempo você não tira férias? Pô, mas férias é caro. E se eu te mostrar uma forma de economizar 50% ou mais? Opa, como assim? Ativou o interesse da pessoa. Para você ser interessante, tem que ativar o interesse da pessoa. E para ativar o interesse da pessoa, você tem que entregar um valor. E não é preço, é valor. Porque a viagem pode ser mais barata, mas quais os valores que uma viagem tem? Entretenimento, alegria, família, memórias, relax, um monte de coisa que uma viagem representa. São valores
e ativação emocional no cérebro emocional, que é o cérebro que decide. Se você ficar explicando o clube com detalhe, parabéns, ele não vai decidir pela explicação detalhada, ele vai decidir pelo valor. Cara, imagina você com suas crianças num cruzeiro da Disney, que te leva a países diferentes. A Disney te levando a conhecer outros países na Europa. Imagina você conhecendo a costa brasileira através dos 5 portos que nós temos em uma viagem de 7 dias. Está aqui o roteiro, está aqui o valor. Vamos planejar quanto você precisa fazer de poupança mensal para economizar tantos até o final até as próximas férias? Opa, interessa. Que tal você economizar $600, R$ 3.000 nas suas próximas férias? Opa, interessa. Por isso que lá no grupo ontem eu publiquei alguns modelos de viagem. Hoje eu vou publicar mais alguns da Europa. Opa, me interessa. E quando você olha preço, você não olha valor. Quando você fica com medo de dizer que o plano prêmio de $250, você esqueceu de avisar que ele ganha $3.000 por ano, R$ 15.000 de crédito. Quem é que tem R$ 15.000 de crédito porque poupou outros 15? Só que... Então, ao invés de você focar enquanto ele paga, foca enquanto ele ganha. Imagina você sendo prêmio, indicando pessoas a viajarem com desconto. E ao invés de pagar 250, você poupa só 150, mas a empresa te dá 500 de crédito. Parabéns, você investiu 1.800, mas ganhou 4.200. Só para te lembrar, 4.200 são R$ 21.000 de crédito para você viajar de graça. Faz sentido ou não faz indicar pessoas? Cara, claro que faz. Pois é. Então, senta aqui que eu vou te explicar que com $95 você tem acesso a indicar pessoas que você conhece e outras no mundo inteiro. Faz sentido? Sim ou não? Com uma mensalidade de desconto, você já pagou 6 meses de possibilidades desse negócio ser cada vez melhor para você. Porque se tudo der errado, você vai viajar com muito desconto. Se tudo der certo, tu vai viajar de graça. E se der mais certo ainda, você vai ganhar muitos dólares também por viajar de graça. Esse é o nosso mercado, esse é o nosso negócio, esse é o que eu estou te oferecendo. Qual é o sentido que faz isso para você? E conduza da forma mais natural possível, mas entregando valor. Quando você entrega valor, a pessoa tem interesse. Quando a pessoa tem interesse, você ficou interessante, porque a joia, o doce está na tua mão. Ela quer saber o que você tem para apresentar para ela. Vem, bebê, vem que eu tô quente. E você faz o match, entendeu? Nunca ir desesperado. Não, porque tem que te mostrar. Cara, irmão, tem um negócio aqui que se você vier aqui falar comigo, se você vier aqui, você vai ficar surpreso, você vai sair como outra pessoa. Cara, que negócio é esse que o Wagner tem? Cara, que negócio é esse que a Anne tem? Olha a convicção que ela falou. Se eu for lá, Anne, vem aqui. Infelizmente, minha agenda está lotada. Só você vindo aqui para te mostrar pessoalmente. Ou eu posso te apresentar numa call. Eu vou chamar um empresário, um diretor de marketing, que eu tenho conhecimento no Rio de Janeiro, né? Ou em Campo Grande, você escolhe o seu diretor de marketing preferido e bota na call, entendeu? E mostra para ele que você tem algo de valor, que se ele quiser ter acesso, é através da call, tal dia e tal horário. Valor para entregar valor. Você tem que sentir que você tem um valor. Você tem algo importante que ela quer. Ela sente. Qualquer desespero de falar um monte, a pessoa sente que você está desesperado. Milhares de contatos são perdidos todos os dias, porque as pessoas são afoitas, afobadas, imprudentes, inseguras, desesperadas para poder ganhar algum dinheiro. Aí isso acontece? Olho para o Wagner vendo o cifrão, olho para a Anne vendo o cifrão. Eu não olho para a Anne vendo o benefício da Anne, não olho para o Wagner vendo a alegria do Wagner. Eu olho pensando na comissão. Vocês acham que a pessoa não percebe que você está olhando para ela, olhando apenas como se fosse um dinheiro a entrar? Quando ela vê que você está entregando um clube maravilhoso, que pena que ela não conheceu antes, que faz sentido entrar, e que se dane que tu ganha comissão, maravilha, obrigado, quero muito. E vai fazer. Ele sabe que tu tem uma comissão, mas ele sabe primeiro que você entregou um valor. No final, não é você que quer vender, é ele que quer comprar. Melhor venda do mundo é quando o cliente que quer comprar. Entendeu? Você só conduz, você é só uma pessoa que está fazendo ali uma consultoria, orientando a ele algo fantástico que ele não conhecia antes. E está pronto, você está ali para isso. Entregar valor. Entendeu a resposta? Opa, com certeza. É muito bom isso. É isso que eu estou treinando e me especializando
se tornar especialista de ser interessante. Ou seja, sempre a pessoa, ela nem sabe, mas eu quero estar com aquele caboclo, eu quero falar com ele. Por isso que daqui a pouco nós vamos falar com 100, gastar 200, falar com 7, gastar 10. É o que vai acontecer, então nós estamos aqui para isso. Então, acredito ou não, é o problema da pessoa que não vai acreditar, mas eu acredito que vai ser assim, assim. Por quê? Porque nós temos nós temos as pessoas que estão conosco, nós temos N pessoas com a gente, então a gente vamos treinar a fazer a mesma coisa. Fazer o básico bem feito todo dia, fazer o básico bem feito todo dia, simples assim. Fez o básico bem feito todo dia, as coisas vão acontecer. E vamos concluir o nosso básico de hoje, que já está dando nosso tempo. Eu vou, ação geradora de resultado. Eu vou hoje dar acompanhamento para 5 pessoas. Eu vou dar acompanhamento e para 5 e vou conectar com mais 5. Novo, né? Que nem eu já pus para mim. Bom, é isso aí. Perfeito. Eu vou contactar entre 15 e 20 e fazer 2 apresentações. Muito bom. Aqui estão as ações geradoras com detalhes, né? Escolhemos uma. De Friburgo, dia 11, sábado. Maricá, segunda, 13. Niterói, quarta, 15. Itaipuaçu, 20. 25 de janeiro, Rio de Janeiro, com Daniel Yomura. Maricá, dia 27, novamente. Expandindo, expandindo, expandindo. Não tem como parar aquele que está decidido a vencer. Decidam vencer e decidam fazer o próximo seminário de vocês. Tá? Já temos horário e dia de seminário em Campo Grande, vamos definir os próximos dias também. Internacionalmente, vamos expandir o negócio, porque temos pessoas cadastradas nessas regiões. O tempo de amadurecerem e de decidirem fazer os seus primeiros eventos. Eu estou sempre apoiando e estimulando a terem novos eventos, a fazerem as coisas acontecerem. É só a gente manter o foco e a concentração que uma hora chega. Terminamos o nosso 67º encontro, amanhã 68º. Espero vê-los bem, saudáveis e com muitas histórias de sucesso sobre as ações geradoras de resultado que vocês definiram para hoje. Me despeço aqui de vocês e deixo vocês se despedirem também dessa participação incrível e obrigado por estarem comigo nessa jornada. Forte abraço. As damas primeiro. Até amanhã e que esse dia seja memorável, igual a minha amiga diz. É isso aí. Show de bola. Forte abraço, pessoal. Deus abençoe. Fala aí, Wagner. Bom, eu quero deixar uma fala aqui, e é sobre isso. Então, tem todos um bom dia, que amanhã é vida que segue, né? Que eu costumo falar. E essa parte que a Anny falou hoje é muito forte. Rejuvenesceu 5 anos de um dia para o outro. Cara, isso é muito forte. Então, é um código aberto para que nós podemos pegar. Se nós temos a presença do todo, o todo refaz isso que acontece. Você tem mais brilho no olho. Então, é isso que eu desejo para todo mundo. Você seja brilhante. Que possa brilhar para outras pessoas. E tenha um bom dia e vida que segue. Semana interessante para nós. Um abraço. Tamo junto. Agradeço a participação dos que estão ao vivo no YouTube, 3 pessoas lá. Ao Douglas, que deu bom dia. Valeu, Douglas. Tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau a todos. Valeu.